Um bom dia a todos, né? Em nome dos nossos colegas aqui do departamento, nós agradecemos a presença aqui da doutora Juliana Gabriel Ribeiro Andrade, que é endocrinologista pediátrica, mestre e doutora pela FCM Unicamp, e também professora na Faculdade de Ciências Médicas da São Leopoldo Mandic, e que ela vai falar para a gente sobre dietas especiais na infância. Muito obrigada, Juliana. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui. Eu já fui apresentada, né? Mas eu sou hoje professora colaboradora do Departamento de Pediatria. Eu também sou preceptora dos nossos residentes lá no Boldrini. E aqui tem muitas linhas, né? Porque vocês vão entender por que eu vou falar sobre isso, apesar de ser endocrinologista, né? Eu não sou nutróloga. Mas eu tenho um conflitinho de interesses, que eu sou vegana desde outubro de 2016. E um dos meus maiores interesses em estudar mais a fundo dietas especiais, em especial a dieta vegetariana estrita, veio por interesse pessoal. Eu acho que a gente tem os nossos empurrões e os caminhos vão se abrindo, né? Então, eu me tornei vegana em outubro de 2016, depois de quase 2 anos estudando a respeito, porque eu tentava ser vegetariana desde 2010, então foram 6 anos, tenta, volta, e eu costumo dizer que eu cometi todos os erros que possam acontecer durante uma transição vegetariana, o que foi positivo, porque eu aprendi com eles e hoje posso ajudar meus pacientes, posso ensinar, enfim, meus alunos e residentes a lidar com esses erros comuns na alimentação vegetariana. E a partir daí eu comecei também a dar aula, né? Eu dou aula no curso de pós-graduação em nutrição vegetariana, que é chancelado pela FBB. Sou hoje vice-presidente da Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos e tenho, enfim, dado muitas aulas sobre isso e falo muito sobre isso nas mídias sociais também. Então, também sou um pouco blogueira, mas uma blogueira do bem. Eu tento levar um pouco de ciência nesse mundo louco que é a internet, cheio de informações desencontradas, principalmente relacionadas a uma saúde integral e também a alimentação saudável e vegetariana. Dito isso, então vocês vão ver que eu vou ter um certo viés para falar, mas eu não acho que isso seja de todo negativo, porque é legal vocês também conhecerem um pouco o outro lado. Eu estou aqui bem aberta para responder todas as perguntas e dúvidas que porventura venham a acontecer. E quem quiser ser meu Insta amigo, também fique à vontade. Tem um canal do YouTube chamado Endocrinologia para Todos. Eventualmente faço alguns convites a alguns de vocês. Eu estou tentando chavecar o meu chefe, Dr. Gil, para participar desse canal. Doutora Lília participou comigo ontem numa live sobre saúde do adolescente, enfim. É isso, para vocês me conhecerem um pouquinho, tá? Mas chega de delongas, vamos começar a falar do nosso conteúdo, né? Então, para a gente falar um pouquinho de dietas especiais, eu vou só relembrar o que é a dieta padrão para que a gente possa comparar essa dieta padrão com as diferenças nessas dietas especiais. E as principais que eu vou abordar aqui são a dieta cetogênica hipoproteica, crudívora, higienista e macrobiótica, e principalmente a dieta vegetariana, que hoje está sendo tão falada e tem cada vez mais pacientes nossos aderindo a essa dieta, né? Por fim, um espacinho para a gente conversar a respeito. Essa é a nossa agenda de hoje. Então, vamos relembrar um pouquinho o que seria a dieta padrão, né? Então, a dieta padrão, ela, lógico, segue bases... referências, né, muito sólidas, como, por exemplo, a nossa referência do Guia do Ministério da Saúde e as referências do Departamento de Nutrologia da SBT. E a gente considera a dieta alternativa a qualquer dieta que fuja dessa dieta padrão. Essa dieta padrão, como vocês pediatras sabem muito bem, ela tem uma pirâmide alimentar, né, que diz para a gente quais são os principais grupos alimentares que devem ser consumidos. E eu achei essa figura muito legal do Departamento de Nutrologia da SBT, que mostra que a pirâmide permanece a mesma. O que muda em relação às faixas etárias é justamente o número de porções, ou seja, a quantidade de calorias. Então, a proporção de macronutrientes, né? E essa base, ela é basicamente a mesma a partir dos 2 anos de idade até a adolescência. E aí, nessa tabelinha aqui embaixo, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas a gente vê que o que vai mudar, basicamente, é o número de porções de cada grupo e alguma diferencinha em relação a proporções, principalmente quando se fala de óleos, sendo que a proporção é maior em crianças menores por conta da densidade calórica, né, a questão do ganho de peso, e se inverte na adolescência, justamente por conta dessa tendência a ganhar peso rapidamente.
E aí a gente vai começar a falar um pouquinho, então, das dietas alternativas, né? Como eu falei para vocês, a gente vai falar da cetogênica, em especial na indicação da epilepsia refratária, que é basicamente quando essa dieta é indicada na infância e adolescência. A gente vai falar um pouquinho da hipoproteica, que seria indicada, né, na doença renal crônica e principalmente na síndrome nefrótica, e algumas outras dietas associadas a fatores culturais e ideológicos, que são a crudívora higienista, macrobiótica e vegetariana e vegana, tá? Então, começando um pouquinho sobre a dieta cetogênica, essa é uma dieta que eu tenho estudado bastante sobre ela recentemente, até por conta dessa pressão de mídias sociais, ela está bem na moda entre adultos, né? Mas existe uma indicação precisa, que seria a indicação da epilepsia refratária, né? Então, o background dessa dieta é muito interessante porque, na verdade, ela vem dos estudos com jejum, com a terapia do jejum, que para nós dá até arrepio, né? Nós que somos o país que até muito recentemente lidava com a fome, ainda lida, né, em alguns grupos populacionais, falar de jejum pode ser até um pouco complicado. Mas existem muitos estudos, e eu não sabia desses estudos até eu realmente parar para me aprofundar a respeito, principalmente realizados na época da Segunda Guerra Mundial na Rússia, por conta da questão financeira e dificuldade, né, enfim, de levar uma saúde para a população, eles começaram a estimular esses centros de jejum terapêutico que lidavam principalmente com doenças da ordem da neurologia e psiquiatria. E foram mais de 10 mil pacientes relatados, não de uma forma com metodologia científica, da forma como a gente conhece hoje, mas na forma de relatos mesmo de tratamento, com grande melhora em condições como, por exemplo, até esquizofrenia e epilepsia. E a base desse jejum é justamente a presença de cetose, que teria esses corpos cetônicos um efeito aí inibitório no sistema nervoso central e no sentido de melhorar o seu funcionamento. O grande problema era a aderência ao tratamento, principalmente na população pediátrica, onde existia muito medo, né, de colocar uma criança em jejum. E aí a dieta cetogênica veio numa tentativa de simular o jejum comendo, mantendo assim a presença desses corpos cetônicos, e para isso, para que houvesse essa mudança metabólica, a base dessa dieta então seria reduzir a ingesta de carboidratos a tal ponto que houvesse então redução intensa da insulina, aumento do glucagon e consequentemente uma cetoadaptação. A estratégia tradicional dessa dieta cetogênica é uma dieta baseada em produtos de origem animal, né? E justamente o que eles pregam como benefício dessa dieta seria esse efeito antiepiléptico do estado de cetose, que é um mecanismo não completamente elucidado, mas que é descrito já em muitos artigos. Seria uma boa alternativa terapêutica, principalmente nos casos refratários, mas não são todos os casos de epilepsia que poderiam se beneficiar. Então, o que eles falam é que são principalmente os casos de crises tônico-clônicas generalizadas, acinéticas, crises parciais complexas, crises de ausência e os ataques mioclônicos, né? E parece que ela seria apenas eficiente em crianças e adolescentes, mas estudos mais recentes começam a mostrar um certo benefício também em adultos. O que eles falam é que esse tipo de estratégia nutricional, tanto o jejum terapêutico quanto a dieta cetogênica, eles são mais eficazes quanto mais precoce é o início da doença. Quando a doença já está estabelecida, elas não têm tão bons resultados. Por isso, talvez aqui na idade adulta, os estudos não foram tão conclusivos, né? Como os resultados positivos, então, a gente poderia observar uma diminuição ou até mesmo remissão das crises. Mas essa dieta é uma dieta que tem problemas, porque ela é uma dieta desbalanceada do ponto de vista nutricional, né? Por isso, eles falam que o tratamento é de 2 a 3 anos, e ao longo desse acompanhamento tem que ser conferido diariamente a glicemia e cetonúria, e mais do que esse período de 3 anos, os riscos superam os benefícios. De efeitos colaterais que eles colocam, então, seria a hipoglicemia grave, e alguns outros, como perda de peso, náuseas, constipação intestinal, porque é uma dieta muito pobre em fibras, né, sonolência, podendo levar numa mudança, né, de curto prazo até quadro de desidratação, vômito, diarreia, recusa alimentar. E se ela for mantida por muito longo prazo, o cálculo renal, infecções recorrentes, né, porque você começa a ter deficiência de micronutrientes, como, por exemplo, a própria vitamina C, né, a hiperuricemia por conta do excesso de proteína, hipocalcemia, acidose, aumento do colesterol, irritabilidade e até um quadro de letargia. Ao longo desse acompanhamento, por conta desse desbalanço nutricional, existe a necessidade de suplementação
com alguns polivitamínicos e também com o cálcio, e monitorar com atenção as drogas antiepilépticas. Isso foi o que eu encontrei nos estudos, tá? Parece que existe agora uma nova tendência, que é a chamada Ketoplant, que é a dieta cetogênica vegana, que o que eles colocam é que poderiam ter os mesmos efeitos terapêuticos desde que você alcance a cetose. E a dieta cetogênica vegana, ela não necessariamente ela é ultra low carb. Na verdade, a estratégia usada pode ser desde muito baixo índice glicêmico até uma redução calórica, mantendo uma proporção de gordura maior do que carboidrato na distribuição dessa dieta. Teoricamente, ela teria menos efeitos colaterais, justamente porque as gorduras animais são menos ricas em gordura saturada e não contém colesterol, diferente da gordura animal, né? O que seria positivo do ponto de vista desses efeitos colaterais, como hipercolesterolemia, hiperuricemia. Existe uma melhora de microbiota, o que conferiria aí um potencial anti-inflamatório interessante para a dieta Ketoplant. Também teria um melhor perfil de micronutrientes e fitoquímicos, também com efeito anti-inflamatório. Mas, gente, eu juro que eu busquei muito a relação dela, né, a testagem da Ketoplant na epilepsia, e eu não encontrei nenhum artigo. Então, ela, por enquanto, ainda é apenas uma promessa, ela ainda não é tão estabelecida quanto a cetogênica tradicional. Mas é interessante trazer para vocês que ela existe e que ela pode ser um substituto interessante caso seja optado por esse tipo de abordagem, tá? Quem quiser aprofundar um pouquinho mais no tema, um artigo que eu achei bem legal foi esse primeiro aqui de 2010, ele é uma revisão bem extensa, inclusive falando de mitos e verdades, e, enfim, para essa abordagem nutricional da epilepsia. E esse outro também falando que ainda são necessários estudos de melhor qualidade para que a gente possa bater o martelo. Então, a dieta cetogênica ela segue como uma opção terapêutica, mas ainda são necessários mais estudos, principalmente por conta desse desbalanço aí nutricional e dessa questão dos efeitos colaterais, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida aqui, se alguém quiser, se vocês abrirem o microfone eu ouço, mas colocar no chat eu não ouço. A gente pode ir seguindo e deixar as dúvidas para o final, se vocês acharem melhor. Sim, vamos deixar as dúvidas para o final. Legal. Em relação à dieta hipoproteica, na doença renal crônica e síndrome nefrótica, quando eu me formei médica, eu aprendi que ela era a principal abordagem nutricional. E hoje, né, quer dizer, mais recentemente, fazendo essas revisões, eu vi que a coisa já mudou. Então, o objetivo da dieta hipoproteica seria no intuito de melhorar escórias nitrogenadas e desacelerar essa progressão de perda de função renal. Eles diziam que o aumento da ingestão de proteína poderia aumentar a permeabilidade da membrana basal, consequentemente ocorre piora da perda de albumina, né, da albuminúria, e quando você tem uma redução de proteína na dieta, você teria uma melhora metabólica, inclusive com retorno do crescimento, e uma grande preocupação, né, de uma dieta baixa em proteína seria afetar o crescimento, mas o malefício de uma doença renal mal controlada é maior no crescimento, né, então, ao melhorar a doença de base, isso promoveria um melhor crescimento nessas crianças. Mas parece que ela não surte efeito na doença progressiva. Aqui eu coloquei algumas referências para vocês também. E, classicamente, o que eles colocam, principalmente nessa referência de 2014, é que a proteína de origem animal parece exercer efeitos deletérios sobre a função renal. E talvez esse seja um dos motivos pelo qual a dieta hipoproteica começou a ter alguns benefícios no início. Hoje em dia, o que eles recomendam é o consumo de proteínas de origem vegetal, especialmente da soja, que, além da questão proteica, também são ricas em fibras, esses outros fitoquímicos, promovem diminuição do colesterol sérico, o que é uma questão, né, na síndrome nefrótica, da pressão arterial e da proteinúria. Então, parece que hoje, se for para fazer uma dieta hipoproteica, que seja com base de proteínas de origem vegetal, porque elas são menos deletérias para a função renal do que as proteínas animais. Em relação a riscos dessa dieta, seria, na verdade, um desbalanço muito acentuado, né? Essa ingesta muito inadequada de proteína, podendo contribuir, então, para um catabolismo proteico e um impacto negativo sobre o crescimento. E, por outro lado, né, o uso exacerbado dela poderia agravar, inclusive, o quadro renal.
Então, atualmente, a recomendação é que a dieta seja normoproteica, nem hipo, nem hiper, e que, de preferência, a gente possa substituir pelo menos parte dessas proteínas animais que são ricas, né, em colesterol, gordura saturada, enfim, por proteínas que tenham algum grau de antioxidantes e fitoquímicos, né? Então, nesse artigo em especial, eles mencionam muito a proteína da soja, mas a soja não é a única fonte de proteína, a gente vai ver mais para frente, tá? Falando um pouquinho de outras dietas, e aí a gente vai entrar não nas indicações clínicas, né, mas nas dietas de questões filosóficas e ideológicas. Então, a dieta crudívora, ela também está ganhando bastante popularidade nos últimos anos, e ela vem com base na crença de que o nosso corpo foi programado para digerir alimentos crus. E existem, na verdade, vários livros e artigos e estudos mesmo com populações rurais africanas, por exemplo, Rasdas, estudando o seu padrão alimentar, são modelos de saúde pública do que eram os nômades, né, nossos antepassados, e na verdade, quando você estuda populações que são paleolíticas, não tem nada a ver com a dieta paleolítica que se vende hoje nas mídias sociais. A gente tinha uma alimentação que era basicamente crua e cuja principal fonte de calorias eram as frutas mesmo, né? Frutas e vegetais fáceis de se coletar com a mão. Então, nós éramos muito mais coletores do que caçadores. E a dieta crudívora, ela vem trazendo esse conceito de que a gente foi preparado para consumir alimentos crus. E quando a gente faz o cozimento desses alimentos, a gente perde parte de suas propriedades, inclusive enzimas ali que estão presentes que poderiam facilitar essa digestão, né? Então, a dieta crudívora, ela tem como base total ou majoritariamente alimentos crus, ou aquecidos até no máximo 40 graus, que seria a temperatura do corpo, por exemplo, quando você massagearia um alimento. E ela também tem como base alimentos minimamente processados, mais whole food possíveis. O que eles colocam é que ela existe há milênios e é adotada, inclusive, por algumas etnias indígenas, né, essas populações rurais africanas, algumas religiões, e também como um estilo de vida para quem busca uma alimentação mais natural e sustentável. Aqui no Ocidente, ela ganhou muita popularidade e fama a partir dos anos 90, tá? Como benefícios, então, dessa dieta, o que seria interessante é que são alimentos integrais e minimamente processados. E a gente está vivendo aí uma época em que nossas crianças estão comendo cada vez mais pacotinhos e cada vez menos produtos da natureza. Então, nesse ponto, essa dieta ela é muito interessante porque filhos de pais crudívoros, eles já são acostumados a lidar com alimentos integrais desde que nasceram. Então, são crianças que geralmente comem mais, né, frutas e verduras. É uma dieta muito rica em fibras e micronutrientes, o que tem um impacto positivo na microbiota. Tem já vários estudos relatando melhora metabólica quando as pessoas fazem essa dieta, principalmente estudos relacionados à obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemia, isso em adultos, tá? E ela tem uma digestibilidade muito boa, porque a gente sabe que quanto mais o alimento é rico em água, então frutas e hortaliças, mais rápido é esse tempo digestivo. E quanto mais o teor lipídico de um alimento, mais lento é esse tempo digestivo. Então, essa digestibilidade é um dos pontos que eles colocam como positivos da sua dieta. Porém, existem alguns riscos, principalmente quando essa pessoa começa a aderir à dieta crudívora e tem medo de fruta e não come fruta o suficiente para alcançar o potencial calórico. Essas pessoas acabam entrando num excesso de gordura, principalmente vindo de oleaginosas, o que pode, inclusive, piorar metabolicamente o quadro dessa pessoa, inclusive se essa pessoa tem, no caso de um adulto, desejo de emagrecer. E tem também a questão da B12 e do iodo. A gente sabe que a maior fonte de iodo para nós é o sal, hoje em dia. E nessa dieta, as pessoas praticamente não consomem sal. Então, dependendo de onde mora essas pessoas, né, por exemplo, no interior, né, do Brasil, o solo não é muito rico em iodo, diferente de áreas litorâneas. Então, os próprios vegetais são pobres em iodo, não são fontes tão confiáveis. E em relação à B12 também, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma questão para todos nós, na verdade, não só para quem é crudívoro ou vegetariano, né? Mas no caso da dieta crude vegetariana, isso pode ser uma questão que a gente precisa olhar, tá? Quem quiser se aprofundar no tema, eu achei esse artigo muito legal, que fala sobre a dieta crua vegana, prós e contras. E esse é um artigo de revisão, ele não fala especificamente sobre crianças, ele fala de uma forma geral, mas quem tem interesse em aprofundar nessa dieta é bem interessante, e eu deixei aqui como referência para vocês, tá?
Falando um pouquinho da dieta higienista, né? Então, a dieta higienista ela é fruto do higienismo, que é um movimento que surgiu no começo do século retrasado, né? 1832, lá nos Estados Unidos. E essa teoria ela diz o seguinte, né? As doenças do nosso corpo elas surgem não simplesmente por conta de micro-organismos ou micróbios, mas principalmente por uma alimentação de baixa qualidade, assim como excessos em relação à vida sexual, consumo de bebidas alcoólicas, a falta de equilíbrio emocional e pouco descanso. Apesar de ser de 1832, eu achei isso bem contemporâneo, porque a gente vive, né, um momento de vida atual em que a gente tem tudo isso, né, muitos excessos, pouco descanso e um desbalanço. Assim, na verdade, a gente vive um desbalanço nutricional se a gente vive de iFood na pandemia, como aconteceu com muitos dos nossos pacientes, né? Enfim. Para eles, para os higienistas, todas as doenças são uma toxemia, ou seja, são desenvolvidas pela presença de toxinas no corpo, causadas por esses desbalanços que a gente falou antes, né? E que causam um envenenamento do sangue. Lembra que isso é de 1832, tá, gente? Intoxicação das células. E esse programa de alimentação higienista, na verdade, a teoria higienista ela não é só da alimentação, ela é uma teoria que tem como base um equilíbrio na sua saúde como um todo, o que eu achei muito interessante. Mas esse programa de alimentação, então, ele foi elaborado em 1950 pelo médico Herbert Sheldon, e ela é baseada em 3 grandes princípios, né? Fazer as refeições em horários apropriados, comer alimentos crus de preferência, ou seja, integrais, vindos direto da natureza, de boa procedência. Nessa época não se existia o conceito de orgânico, porque não se existiam tantos agrotóxicos, mas hoje os higienistas falam muito em orgânicos, né? E não misturar as comidas. Então, o que eles falam bom, se o homem das cavernas ele comia um tipo de comida por vez, ele encontrava uma bananeira e comia todas as bananas, ele encontrava um alface e comia todos os alfaces, é ideal que você não misture grupos alimentares para melhorar a digestibilidade, tá? Então, isso seria a base da teoria higienista, que, como a gente já viu, tem essa questão positiva no sentido de buscar um equilíbrio na vida como um todo, alimentos de boa procedência, saudáveis, mas tem algumas questões também que podem levantar problemas, né? E é isso a gente precisa conversar com os nossos pacientes, se eles vêm de uma família higienista, tá? Eu tô passando bem rapidinho, porque por conta do horário, eu quero dar uma aprofundada maior na dieta vegetariana, que eu sei que ela é muito mais frequente do que essas outras. Mas eu achei interessante trazer pelo menos os conceitos básicos das ideologias para vocês conhecerem. Em relação à dieta macrobiótica, né, é também um estilo de vida que propõe o consumo apenas de sementes e cereais integrais, baseando-se em uma harmonia com a natureza para promover a saúde. O que, do ponto de vista ecológico, é muito interessante, né? E eles dizem que se você está em harmonia com a natureza, isso promove longevidade, saúde e também uma alimentação mais equilibrada. Então, por ter como princípio esse contato com a natureza, os adeptos da dieta macrobiótica consomem basicamente cereais, vegetais, grãos, sementes e frutas. A única proteína animal presente nas descrições é o peixe. Ela é predominantemente vegetariana, dá prioridade aos produtos da safra, estimula uma mastigação intensa desse alimento. Eles dizem que você tem que mastigar 50 vezes até tornar o alimento líquido antes de engolir. Enfatiza a necessidade de um ambiente tranquilo para fazer umas refeições. Isso eu achei muito legal, porque a gente hoje em dia engole a comida, né, minha gente? E eles dizem que o preparo dos alimentos também é um ponto muito importante. Sempre fazendo o cozimento em água, em pouca água, não usar micro-ondas, não usar panela elétrica, não usar nada que possa destruir ou alterar as propriedades desse alimento. E ele sempre vai dar prioridade ao consumo de alimentos que eles chamam de neutros, tá? Nem acidificantes e nem tanto alcalinizantes. Então, os cereais integrais e as sementes, tá? Quem quiser aprofundar nesses temas, eu trouxe esses 3 livros, esses 2 primeiros eu já li e o terceiro eu estou começando a ler agora. São livros muito interessantes para você entrar na mente das pessoas que pregam essas dietas. Eu acho muito legal a gente ler com a mente do cientista, né? Sem acreditar nem duvidar, apenas se expor a essas ideias e para poder entender o que se passa na cabeça dos nossos pacientes e trazer pontos positivos e elencar também pontos negativos, tá? Fica aí como dica para vocês aprofundarem. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a dieta vegetariana. Alguns conceitos básicos, termos e definições, é aquela história, né? Vocês já sabem, mas não custa lembrar. A gente utiliza o termo vegetariano no Brasil como sinônimo de ovo-lacto. Mas, na verdade, o vegetariano, ele é o vegetariano estrito.
O termo vegetariano restrito não existe e ele, inclusive, é muito ruim do ponto de vista de a relação médico-paciente, tá? Não existe vegetariano restrito, é vegetariano estrito, que seria aquele que não consome nenhum produto de origem animal, e o vegano seria aquele que, além da alimentação, ele não utiliza nenhum outro produto de origem animal em nenhuma outra área da sua vida, na vestimenta, nos cosméticos, produtos de limpeza, enfim, de uma forma geral, tá? O vegetariano clássico, né, que seria o termo correto, seria o vegetariano whole food plant-based, que é aquele que é a alimentação vegetal baseada em alimentos integrais. Infelizmente, hoje a gente vive também uma gourmetização do vegetarianismo, a gente tem coxinha de jaca, então se uma pessoa vive de coxinha com Coca-Cola, ou se ela vive de coxinha de jaca com Coca-Cola, sendo ou não vegetariana, a gente não vê muito benefício na saúde. A grande maioria dos estudos, quando mostra benefícios da dieta vegetariana, fala de dieta whole food plant-based, tá? Então, é por isso que eu achei interessante trazer esses termos para a gente relembrar. E, na verdade, o que a gente entende no Brasil como vegetariano e não vegano, né, seria o proto-vegetariano, que são os ovo-lacto, lacto, ovo-vegetarianos, até pesco-vegetarianos e, mais recentemente, o termo flexitariano, que são aquelas pessoas que fazem lá a segunda sem carne, ou algumas refeições na semana sem carne, mas eventualmente comem se tiver disponível, tá? Então, só para a gente relembrar, né, teoricamente, o whole food plant-based seria a alimentação vegetariana ideal, mas a gente sabe hoje que vegetariano pode comer qualquer coisa, e o vegano é aquele que, além da alimentação, ele não consome nenhum produto testado, nem de origem animal, tá? Então, para o propósito dessa aula, eu vou usar a alimentação vegetal como sinônimo da whole food plant-based, só para não ficar tendo que falar inglês aqui e travar a língua para vocês, tá? Então, a importância da gente trazer isso, né, na reunião da pediatria, principalmente, é porque eu acredito que os médicos que estão se formando agora, né, os especialistas que estão se formando agora, cada vez mais vão ter que lidar com isso na sua prática quando terminarem sua formação. Segundo o Google Trends, as buscas pelos termos veganos aumentam em 700% entre 2012 e 2015. No mundo, isso no Brasil, né? No mundo, esse aumento foi de 98%, ou seja, no Brasil, está realmente tendo uma grande explosão de interesse sobre veganismo e vegetarianismo, né? E numa última pesquisa do Ibope sobre o assunto, em abril de 2018, mostraram que 14% da população brasileira se declara vegetariana, e em 2012, só 6 anos antes, a mesma pesquisa registrava 8%. Parece que hoje a gente está estimando que cerca de 30% da população esteja nesse grande, enfim, guarda-chuva que é o vegetarianismo, desde o proto-vegetariano até vegano, tá? Então, isso eu acho a importância de aprofundar um pouco mais nisso. A gente sabe que existem alguns caminhos para esse veganismo, né? E tem uma pesquisa que foi feita em 2016 que mostrou que a maior parte dos veganos são mulheres e são jovens. E quem atende adolescente já deve ter visto, mesmo na Unicamp, alguns pacientes vegetarianos e veganos. Então, os jovens, eles são, na verdade, a grande maioria desse crescimento, né? A grande influência desse grande crescimento que está tendo. A principal razão, então, pelas quais as pessoas se tornam veganas é a ética animal, não é a questão de nutrição, ainda que a nutrição possa ser uma questão, né? A maior parte passa pelo vegetarianismo antes de ir para o veganismo, e 88% que participaram da pesquisa são veganos há menos de 5 anos, ou seja, tem muita gente nova. Esse interesse, a maior parte foi influência de algum amigo ou pela própria família, por isso é interessante acolher essa família, independente se ela é uma família que está em choque pela decisão do adolescente, ou se é uma família já vegetariana, né? Muitos também vêm pela internet, e eu acredito que com o passar do tempo esse percentual vai aumentar ainda mais, porque as mídias sociais hoje são uma realidade, a gente sabe disso. Também uma boa parte por documentários, alguns automotivados, e pouco menos por livros e ativismo público, tá? O grande desafio quando a gente está lidando com crianças e adolescentes vegetarianos, principalmente quando a gente vem de uma educação médica clássica, é confiar nessa segurança, na segurança da alimentação 100% vegetal e trazer todas as necessidades nutricionais de uma criança em crescimento, tá? O segundo desafio seria conhecer as fontes vegetais dos principais micronutrientes e macronutrientes também, porque também na nossa formação clássica a gente não vê os vegetais, por exemplo, como fontes de proteína, ainda que eles sejam, né?
E o terceiro desafio seria avaliar a necessidade de suplementação em crianças. Em adultos isso é um pouco mais fácil, mas na criança a gente evita, né, de ficar fazendo exame desnecessário e às vezes isso pode ser um desafio, tá? Eu vou abordar um pouquinho esses 3 desafios. O primeiro seria a questão da segurança. E essa questão do medo, a gente entende que quando a gente fala do guia da SBP, né, do Departamento de Nutrologia, que é de 2017, o texto desse guia é um texto que não traz muita segurança para a gente. Então, eu tirei isso ipsilíteros lá do texto para vocês verem, né? As dietas vegetarianas podem oferecer riscos para as crianças e adolescentes. Então, eu tenho uma crítica pessoal a esse guia, porque ele não foi feito por vegetarianos. Então, quando você não vive isso, realmente parece muito difícil. E quem vive isso na sua prática, no seu dia a dia, sabe que não é bem assim. E o que eu achei mais interessante é que as referências usadas para a produção desse guia são as referências da American Dietetic Association, né, tanto nos Estados Unidos quanto do Canadá. E quando você vai traduzir o que é colocado lá, tanto no Position Statement de 2003, 2013 e o de 2014, é muito diferente. Então, eles colocam que dietas veganas e ovo-lacto-vegetarianas bem planejadas são adequadas a todos os estágios do ciclo vital, inclusive durante gravidez e lactação. Dietas veganas e ovo-lacto-vegetarianas adequadamente planejadas satisfazem necessidades nutricionais de bebês, crianças e adolescentes e promovem crescimento normal. Então, assim, há mais de 20 anos, as academias americana e canadense colocam a alimentação vegetariana e vegana como super possível, mas a nossa brasileira não coloca. Então, eu entendo pediatras terem medo e acharem que realmente é uma dieta que vai causar desnutrição. Na verdade, não vai, se a gente, sim, fizer ela bem planejada, né? E como que é isso? Bom, eu super recomendo que os nossos residentes acessem o guia da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, de alimentação para bebês e crianças vegetarianas, tá? Esse guia, ele é aberto ao público. Muitas mamães acessam esse guia, e eu acho importante que, se vocês estão atendendo mamães vegetarianas e veganas de bebês pequenos, conhecerem onde elas estão vendo suas referências. Esse guia ele é muito bem feitinho, eu conheço, inclusive, as nutricionistas que fizeram, e ele é super coloridinho, super didático, e ele é ótimo, inclusive, caso você esteja atendendo pacientes e queira mostrar lá os gráficozinhos que eles colocam, né? Então, vamos falar dos principais pontos de atenção nessa dieta. A gente está falando aí de uma dieta que seja adequadamente planejada. A gente tem que respeitar a pirâmide, né, em termos de proteína, carboidrato e gordura, mas não necessariamente em termos de grupos alimentares. Então, a gente pode substituir por grupos vegetarianos ou vegetais, de origem vegetal. Em relação a micronutrientes, os que a gente mais se preocupa, né, são ferro, B12 e ácido fólico, né, os principais relacionados à hematopoiese e saúde do sistema nervoso central, cálcio e vitamina D, tá? Bom, macronutrientes, então, a gente já sabe, né, o carboidrato sendo a nossa principal fonte de energia e é a base da alimentação de crianças e adolescentes, proteínas, principalmente com função estrutural, e gorduras, função estrutural, fonte de energia e também estoque, né? E quando a gente fala em componentes de uma dieta saudável, mesmo olhando aquela pirâmide, a gente vê que, sendo a base o carboidrato, ele tem que compor, em média, 60% das calorias da dieta, a proteína, em média, 15%, e gordura, em média, 25%, podendo variar um pouquinho, dependendo da faixa etária. Em relação a macronutrientes, então, carboidratos vão ser semelhantes aos não vegetarianos. Então, a gente vai falar de cereais, a gente vai falar de frutas, né, a gente vai falar de tubérculos, raízes, é super igualzinho, não tem muita dúvida. A grande questão, e em relação a gorduras, a gente pode usar fontes vegetais de gordura, o que também não é muito dúvida em relação aos pediatras, né, e clínicos também. A grande questão em relação a macronutrientes tem a ver com proteínas, e na alimentação vegetariana, as principais fontes são as leguminosas e também sementes, tofu e cereais. Pensar em tofu para criança pode parecer uma maluquice, né? Mas se a gente for parar para pensar, crianças orientais comem tofu desde sempre. É que para a gente isso não é muito cultural, mas é super possível, e famílias vegetarianas consomem bastante tofu, que é um alimento bem interessante do ponto de vista de proteína. Existe um mito dessa coisa do baixo valor biológico e de que fontes vegetais não contêm todos os aminoácidos essenciais. Isso já caiu por terra. Eu não vou me aprofundar muito sobre isso, mas se vocês quiserem, a gente pode conversar depois no final, tá? Bom, em relação à quantidade de proteína por quilo, né, essa é uma tabela clássica que mostra que, dependendo da faixa etária, existe uma tendência a gente calcular de 0,88 a 1,91 gramas por quilo.
E aí, usando como exemplo, um pré-escolar de 5 anos e 15 quilos seria em torno de 15 gramas de proteína por dia. Vamos ficar na cabeça com essa história das 15 gramas, porque fica fácil de fazer a conta, tá? Um estudo que eu achei super interessante de 2014, chamado Al-Salma, feito na Espanha, ele mostrou que 95,9% das crianças espanholas entre 7 meses e 3 anos consomem mais proteínas do que o recomendado para sua idade. E o excesso de proteína, a gente sabe que pode ser prejudicial para a saúde, pode promover ganho de peso, enfim, pode promover até alterações metabólicas, tá? Esse estudo foi um estudo patrocinado pela Danone, que eu achei até interessante, porque, teoricamente, eles têm interesse em vender o Danoninho, que vale por um bifinho, mas mostrou que existe, na verdade, um excesso, então é difícil faltar proteína para criança. Aqui é uma tabelinha clássica que eu sempre mostro nas minhas aulas, mostrando uma porção média, tá? O quanto de proteína que a gente tem em 100 gramas de vários grupos de alimentos, e a quantidade de proteína para uma porção média. Então, por exemplo, a gente falou muito da soja, né? A soja ela é mais concentrada, por exemplo, que a lentilha e o feijão em proteína, quando a gente está falando do grão cru. No caso do grão cru cozido. Então, por exemplo, uma colher de sopa de soja cozida tem 2,5 gramas de proteína. Uma concha de feijão, né, 80 gramas, tem 3,84. A própria farinha de trigo, ela é super rica em proteína. Então, quando a gente está falando nas 15 gramas e olha para esses grupos de alimento, a gente vê que não é tão difícil alcançar isso em crianças, mesmo tendo o estômago pequenininho, não conseguindo comer grandes quantidades, tá? E aí, falando especialmente, então, das leguminosas, né? Quando a gente vai olhar as tabelas, eu gosto muito de usar a tabela TACO. A grande maioria das tabelas que a gente vê nos livros de texto vem dos Estados Unidos, né? E o pessoal da engenharia de alimentos aqui da Unicamp fez essa tabela TACO, inclusive tem um aplicativo que eu mostro para os residentes, né? Eu acho que todo pediatra devia ter, porque é super legal. E ele mostra a composição nutricional e é feita com base em alimentos brasileiros. Então, pode ter diferença quando você pesquisa bases de dado fora do Brasil e a base da tabela TACO. Então, sempre que eu posso, eu uso a tabela TACO nas minhas aulas e nas minhas explicações para os pacientes, porque tem mais a ver com a nossa realidade. Então, a diferença, né, de proteína em 100 gramas do alimento cru e cozido, né? Existe uma perda por conta da hidratação desse alimento, mas ainda assim, a soja, ela vai ser uma das principais fontes. E se a gente for ver 100 gramas de soja, já ultrapassa a quantidade de proteínas. E a criança não vai comer só soja, ela vai comer outras coisas, ela vai comer arroz, ela vai comer hortaliças. Então, chegar nas tais 15 gramas não é tão difícil assim, só para vocês terem uma noção de proporção, tá? E aí, falando um pouquinho de micronutrientes, lembrando, né, que as principais fontes de ferro, no caso da alimentação vegetariana, são leguminosas e sementes, e também os suplementos, né, que são usados, inclusive, como conduta, né, aquela suplementaçãozinha de crianças a partir de 6 meses, independente se é vegetariano ou não. A B12. As principais fontes alimentares nos vegetarianos são os alimentos industrializados fortificados. Então, os leites vegetais que são vegetarianos mesmo, geralmente eles são fortificados com ferro, vitamina D e B12, tá? E os suplementos. No caso do cálcio, eu vou falar um pouquinho do cálcio, que é uma grande preocupação, porque, não toma leite, então não vai ter cálcio, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a maioria dos leites vegetais, ela é fortificada, inclusive com quantidade de cálcio maior do que do leite de vaca. E no caso dos vegetarianos, principalmente o gergelim e o tahine, né, que são fontes mais concentradas, inclusive, do que o próprio leite de vaca. E a maior fonte de vitamina D é a exposição solar, porque a alimentação não é uma fonte confiável, tá? Então, falando um pouquinho de ferro, né, existe aquele mito de que tem que comer bife para ter ferro. Na verdade, quando a gente está falando em alimento cru, o feijão, ele tem, inclusive, mais ferro do que a própria carne. E justamente a questão que se fala mas a biodisponibilidade é menor. Realmente é menor, mas como a quantidade é muito maior, quando a gente faz a conta, aqui no caso do feijão cru vai ter um pouco menos, e aí fica muito parecido quando a gente vai colocar o cozido em relação ao bife também cozido ou grelhado, tá? Então, em média, o ferro absorvido ser muito semelhante numa porção de feijão e numa porção de carne, tá? E, por exemplo, quando a gente fala em IDR, que é a ingesta diária recomendada mínima, que seriam 2 miligramas de ferro por dia, para a gente obter esses 2 miligramas, a gente teria que consumir quase 800 gramas de contrafilé ou 250 gramas de feijão cru. Ninguém consegue isso. Então, quando a gente está falando de realmente deficiência de ferro, o que a gente tem que fazer é suplementar e não
orientar a aumentar a ingesta. Aumentar a ingesta é muito importante para prevenção, para manutenção e para, né, prevenção de recidiva, mas para o tratamento de deficiências, realmente, dificilmente só com a alimentação a gente consegue as tais 2 a 4 miligramas por quilo de peso que a gente usa no tratamento. Então, com comida não dá, teria que ser realmente com suplementação, tá? Em relação ao cálcio, né, a gente aprende muito, principalmente na nossa anamnese nutricional, e eu ouço muito isso dos meus residentes, né? Tem uma dieta com baixa ingesta de cálcio. Por quê? Porque não toma leite nem derivados. Tá, mas e o resto? Que resto? Eu já ouvi muito isso. E eu aprendi assim também na minha formação. Então, a gente tem que lembrar que vários alimentos são fontes de cálcio, inclusive fontes muito boas e melhores até do que a do leite. Então, como eu falei, o tofu ele é muito interessante do ponto de vista de concentração. O brócolis, ele é uma fonte muito interessante de cálcio, amêndoas, gergelim, o feijão branco, a gente vai falar lentilha, tudo isso são fontes muito interessantes. E se a criança, o adolescente ou o adulto tem uma dieta variada, muitas vezes ele consegue sim alcançar a quantidade de cálcio necessária. E aí tem o argumento da biodisponibilidade. Mas a biodisponibilidade dos vegetais é pior do que a do leite. Bom, vamos falar um pouquinho de biodisponibilidade, né? A gente sempre usa como referência esse artigo, que é um artigo também brasileiro, de Buzinaro, 2006, onde ela comparou a biodisponibilidade de vários alimentos que são fontes conhecidas de cálcio. Então, quando a gente fala em 100 ml ou 100 gramas, né, teria, vamos dizer, 250 miligramas de cálcio em um copo de leite, né, que é 200, então 125 em 100 ml, com uma biodisponibilidade em torno de 32%. Isso dá um cálcio efetivamente absorvido de 40 miligramas. O brócolis, ele tem menos cálcio em 100 gramas, mas a biodisponibilidade é o dobro. Então, na verdade, quando a gente olha, é muito semelhante ao que você absorve. O tofu, a biodisponibilidade é parecida com a do leite e a quantidade em 100 gramas é o dobro. Ele é uma fonte muito interessante se esse tofu for feito, né, se ele for coagulado com cálcio, tá? Precisa olhar na embalagem. A selga, feijão branco, todos eles vão dar, inclusive, em 100 gramas, uma quantidade de cálcio maior do que do próprio leite. E olha que belezinha o gergelim. Eu, como descendente de libanês, adoro um tahine. Se a gente for usar aí a mesma biodisponibilidade do gergelim integral, lembrando que tem que ser integral, porque o cálcio está na casca, ele vai dar uma quantidade muito maior em 100 gramas. É claro que 100 gramas de gergelim tem muita caloria. Para um adulto isso pode ser um problema, mas para uma criança não necessariamente, porque tem a questão da densidade calórica, que é interessante, principalmente se ela tem um estômagozinho bem pequeno. Então, é super possível a gente conseguir adequar a ingesta de cálcio com fontes vegetais, ou mesmo em pessoas que são intolerantes à lactose ou à PLV. Então, a gente não precisa de leite nem lácteos para ter cálcio na nossa dieta, tá? E aí, para a gente fechar, né, como que orienta, então, um prato vegetariano? Essa figura é daquele guia da SVB que eu mostrei para vocês. Então, 1/3 de legumes, verduras, né, cozidos, 1/3 de leguminosas, e aqui as leguminosas elas vão ser, se a gente for olhar para a pirâmide, uma quantidade maior do que crianças não vegetarianas, porque elas vão substituir a carne, né? E 1/3 de raízes, grãos e cereais para conter as calorias suficientes. É a regra dos terços, que é uma regrinha muito interessante e que não é tão difícil assim da gente alcançar, tá? E aí aquela grande dúvida, né? Então, precisa suplementar? Se a gente for falar de crianças não vegetarianas, existem, né, os protocolos de suplementação de vitamina A, vitamina D, vitamina K, ferro e zinco. E é muito semelhante para crianças vegetarianas e não vegetarianas. Então, em relação à suplementação, a única coisa que vai ser diferente é a suplementação de B12. E um dado interessante é que, quando a criança está em aleitamento, se a mãe tem suficiência de B12, tem níveis adequados de B12, a criança não tem deficiência. Então, muitas vezes você não precisa nem suplementar a criança, precisa, às vezes, suplementar essa mãe e cuidar dessa mãe, se ela é vegetariana também, e se ela não é também, né? Às vezes é importante a gente olhar para B12, porque a gente sabe que não é só a alimentação vegetariana que é o risco. E eu já falei isso várias vezes na aula, e aqui está o porquê, né? Quando a gente fala de deficiências nutricionais, é sempre bom lembrar que deficiência nutricional não tem a ver só com ingesta, pode ter a ver também com a absorção, utilização e perdas. No caso de crianças em fase de crescimento, é aumento de utilização, no caso de gestantes também, no caso de mulheres que menstruam, seria perdas crônicas, e no caso de idosos, alteração de absorção. Quando a gente está falando de crianças que têm questões com absorção, então doença celíaca, né, a intolerância à lactose, a PLV, doenças inflamatórias intestinais, é super importante a gente avaliar vários micronutrientes, não só esses principais, né?
No caso da criança vegetariana, se ela não tem questão com a absorção, adequando a ingesta e suplementando um pouquinho de B12, a princípio, essa criança tem tudo para ser 100% saudável. E quando a gente fala aí de ferro, deficiência de ferro e B12, a gente vai ver nos artigos que não tem tanta diferença entre onívoros e vegetarianos no que tange a deficiência de ferro, porque a gente viu que existem fontes de ferro nos vegetais que são muito semelhantes às fontes animais, mesmo sendo ferro não M. E no caso da B12, a diferença entre população geral e vegetarianos é muito pequena, justamente porque a gente sabe que a B12 tem questão com a absorção. E se vocês quiserem, depois eu posso aprofundar nisso, tá? Para a gente finalizar, então, bases do atendimento ao paciente vegetariano. Sempre empatia, entender seus motivos e não julgar, respeitar sua escolha e, na medida do possível, também buscar opções vegetarianas na sua prescrição, por exemplo, a vitamina D vegana, que não é essa que vem da lã do carneiro, né? Da lanolina, da gordura da lã do carneiro. Suporte médico a doenças comuns, sem colocar tudo, relacionar tudo, botar tudo na conta da escolha alimentar. Esse é um tipo de bullying que meus veganos sempre me contam. Eu mesma já sofri. Eu estava com uma crise de rinite esses dias por conta do tempo seco e uma pessoa virou para mim e falou: mas se você comesse bife, você não estava assim. E, enfim, é o tipo de coisa que o vegano ouve o tempo inteiro e isso não é muito legal, né? Fazer, sim, a triagem de deficiências nutricionais mais comuns, conhecer bases da nutrição. Muito provavelmente, em alguns casos, vai ser necessário o segmento em conjunto com o nutricionista. E sempre estar estudando, né, gente? Porque as coisas mudam e os estudos estão aí para mostrar para a gente que a gente está sempre se atualizando, tá? Uma observação importante que eu ia tirar isso da aula, mas eu achei interessante deixar. A gente está falando aqui de muitas dietas que têm a ver com ideologias, né, com filosofias. E, às vezes, a gente está falando a mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes. Então, todos nós, médicos, pediatras, endocrinologistas, a gente quer o melhor para o nosso paciente. A gente quer que ele tenha uma alimentação muito mais saudável. E, às vezes, essa ideologia que os pais escolheram foi justamente para alcançar esse mesmo objetivo. Então, eu acho que o nosso papel como profissional de saúde é desfazer os nós e encontrar aí um meio do caminho, né, um caminho comum. Para que não aconteçam mais situações como que acontecia antigamente, do tipo, a pessoa sofrer bullying no consultório, você é muito radical, isso vai prejudicar a sua saúde, sendo que a pessoa está fazendo uma escolha para melhorar a saúde, para cuidar do meio ambiente, né? Então, esse tipo de atitude, graças a Deus, ela está cada vez menos comum e realmente não existe mais espaço para isso nos tempos de hoje, onde a informação está tão difundida. E eu acho muito importante a gente conhecer o mindset dos nossos pacientes quando a gente está lidando com dietas especiais, em especial o mindset vegano, que é um mindset muito lindo, e eu posso falar por mim, por experiência própria. Quando eu comecei a estudar sobre alimentação vegetariana, o meu interesse era em relação à saúde, mas eu tive um impacto muito grande, eu comecei a conhecer várias coisas que eu não sabia. É como se um mundo novo se abrisse, a mente expande, e ela nunca mais volta para o tamanho original. Então, o que o vegano pensa? O que o vegetariano pensa? Eu não quero mais participar de maus tratos com os animais para poder ter comida no meu prato, e eu sei que é possível, eu sei que é saudável, então eu não preciso fazer parte disso, né? O vegano vai pensar, eu sei que a pecuária é um dos maiores causadores da poluição ambiental e destruição do meio ambiente, eu não quero mais fazer parte disso. E aqui, essa tabela é daquele filme Cowspiracy, quem não assistiu, sugiro muito que assista, esse foi um filme que me impactou muito, porque fala dessa questão da ecologia, e a gente sabe que não existe saúde individual no planeta doente. Nós médicos, a gente tem que cada vez mais olhar para a saúde do planeta, porque isso vai impactar diretamente no nosso trabalho, e os veganos, eles estão tentando cuidar um pouco disso. Então, é uma causa justa, né? Quando a gente fala da questão da água, quer dizer, água potável também, o consumo de água para produzir 1 quilo de carne ou 1 quilo de manteiga, por exemplo, é absurdo, e a gente também está pensando nisso. E também pela saúde, porque cada vez mais a gente tem muitos e muitos e muitos artigos falando da redução de mortalidade, redução de risco cardiovascular, enfim, até artigos de jornais muito conhecidos como o próprio JAMA, mostrando a associação de o consumo de animais com maior mortalidade por todas as causas e também por causas cardiovasculares, né? Então, o nosso papel não é de julgar a decisão e também não é de impor a nossa ideologia para o outro. Isso vale para mim também, eu não imponho a minha ideologia vegana para quem não é vegano, né? O nosso papel é acolher a demanda do paciente e garantir que, independente da sua ideologia, o mesmo tenha uma boa saúde. Eu acho que é para isso que a gente está aqui hoje, né? Para discutir sobre isso. Então, só para a gente finalizar, os resumos, né? As dietas alternativas, elas podem ser necessárias, então, do ponto de vista clínico, como, por exemplo, a cetogênica e a hipoproteica, e ela também pode ser necessária do ponto de vista familiar, porque isso faz parte da ideologia daquela família.
A dieta vegetariana, assim como a alimentação de crianças não vegetarianas, deve ser balanceada. A gente nunca vai estimular que nossos pacientes não vegetarianos comam só coxinha com Coca-Cola, assim como a gente também não quer que os nossos vegetarianos também comam só isso, né? E o cuidado dessas famílias tem que ser feito com base, então, no respeito e acolhimento das diferenças. É isso, meus amores. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que eu tenha passado aí o recado, que vocês tenham gostado da apresentação. Muito obrigada. Agora a Ana Paula pode parar de gravar.